Agar vai surpreender a todos e vai dar a resposta se ela aceita ou não se deitar com Abrão. Deus não vai gostar nada disso e prepara algo grandioso para Abrão. Tudo começa quando Agar ainda está pensando se ela vai aceitar ou não a proposta que Sarai fez. Agar então toma sua decisão e corre para falar com a sua senhora. Ela entra na tenda de Sarai, meio eufórica, e pergunta se elas podem conversar. Sarai diz que agora ela está meio ocupada e pergunta se aconteceu alguma coisa. Agar diz que é meio urgente. Sarai então percebe a euforia de sua serva e diz que parece bem urgente mesmo. Ela aceita falar com Agar e fala para elas irem para um lugar mais reservado. As duas ficam a sós e Sarai logo pergunta o que foi que aconteceu. Agar então revela que ela tem a resposta para a proposta que ela fez. A esposa de Abrão arregala os olhos e fica cheia de expectativa. Ela pergunta qual é a decisão de sua serva. Agar então ia dizer qual a sua decisão, mas nesse momento, Abrão entra e se depara com as duas. Ele fica surpreso e pergunta se ele está atrapalhando alguma coisa. Agar diz que não, mas Sarai diz que ele está sim, porque elas estavam tendo uma conversa de mulheres. Abrão então pede desculpas e diz que ele volta outra hora. O patriarca sai e Agar percebe que Sarai ainda não contou para o marido sobre essa tal proposta. Sarai fala para elas deixarem isso de lado e que isso ela resolve depois com Abrão. Agar fica receosa, mas Sarai retoma o assunto e pergunta qual é a resposta da serva. Agar, que parecia tão decidida, agora está em dúvida da sua resposta, porque ela pode estar se metendo numa tremenda encrenca. A serva fica muda por alguns instantes, mas Sarai cobra uma resposta dela. Agar, então gaguejando e estando meio tonta, diz que ela aceita. Sarai fica extremamente feliz e diz que finalmente Abrão vai ter descendentes. Agar corta o barato de sua senhora e diz que ela tem que prometer uma coisa. Sarai tira o sorriso do rosto e fica preocupada. Agar então diz que Sarai tem que prometer que ela vai contar tudo para Abrão ainda hoje, que não pode passar de hoje. Sarai tenta negociar, mas Agar mantém linha dura. Diz que caso isso não aconteça, ela vai desistir do acordo. Com medo de perder a sua única chance, Sarai acaba aceitando e diz que ela promete que vai falar com seu marido hoje. Mas o que Sarai não esperava era que Deus estava reservando muitas coisas grandes para ela e para Abrão. Isso será revelado agora. E ainda, Abrão finalmente vai selar seu pacto com Deus. Mas ele ficará assustado com a atitude do Senhor. Sarai finalmente vai conversar com o marido sobre ele se deitar com Agar.
e a atitude de Abrão desagrada a Deus. Vale lembrar que todas as histórias estão realmente citadas na Bíblia. Abrão realmente sela o seu pacto com Deus. Agar aceita se deitar com Abrão e Sarai vai conversar com o seu marido. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Abrão vai tomar a atitude certa ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Abrão vai continuar a sua grande conversa com Deus. Deus vai falar para Abrão não ter medo, porque ele é o escudo e grande será a recompensa do patriarca. Mas Abrão pergunta o que o Senhor vai dar, porque ele continua sem filhos. Ele ainda pergunta se o herdeiro dele é o Eliezer de Damasco. Ele não recebe uma resposta e diz que Deus não deu filhos a ele e que um servo será o herdeiro. Deus então responde que esse não é o herdeiro dele e que o primogênito será gerado pelo próprio Abrão. Ele ainda diz que a descendência de Abrão vai ser incontável como as estrelas. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus ainda disse: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Abrão então pergunta: como ele pode saber que vai tomar posse dessa terra de que Deus está falando? O Senhor vai responder que é para trazer uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombo. Abrão então leva todos esses animais. Ele cortou-os ao meio e colocou cada metade, uma em frente à outra. Só as aves que ele não cortou. Nisso, todas as aves de rapina, como gavião, urubu, começaram a descer sobre os animais que estão sem vida. Mas Abrão espantava a todos. Ao pôr do sol, Abrão acabou tomado por um sono profundo. E aí, sobre ele, trevas densas e apavorantes vieram. O Senhor então disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. O Senhor vai tranquilizar Abrão, dizendo que ele vai em paz com seus antepassados e também vai ser sepultado bem velhinho. E na 4ª geração, os descendentes de Abrão vão voltar para lá onde eles estão, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogaréu, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais, como um milagre mesmo. Naquele dia,
o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão, dizendo: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos amorreus e dos cananeus. Depois de Abrão ter selado esse grande pacto com Deus, ele vai correndo falar com a sua esposa, mas ele acaba encontrando ela bastante séria. Ele, que estava feliz, tira o sorriso do rosto e pergunta se aconteceu alguma coisa. Sarai diz que eles precisam conversar. Eles se sentam e Abrão diz que está começando a ficar preocupado. Sarai pede calma, mas diz que ela precisa contar uma coisa. Ela começa dizendo que há um tempo ele estava pensando em arrumar uma moça para Abrão ter filhos e que ela acabou descobrindo que Agar sente muito apreço por Abrão. O patriarca já logo diz que ele não está gostando nada dessa conversa e ia se levantando, mas Sarai acaba segurando ele e pede para ele ouvir. Abrão então se senta de novo e fica escutando a sua esposa. Sarai continua dizendo que ela conversou com Agar e fez a proposta dela se deitar com Abrão. Abrão fica chocado e indignado. Ele ainda pergunta como é que ela faz tudo isso sem ele saber de nada, e diz que isso é um absurdo. Sarai diz que ela sabe que errou, mas que ela estava desesperada. As regras dela acabaram e Deus ainda não tinha dado nenhum sinal de que Abrão iria ter um filho. Abrão diz que eles têm que confiar em Deus e esperar o momento certo. Sarai diz que sabe e pede desculpas para o marido. Eles ficam em silêncio por um momento e Sarai pergunta na lata se Abrão aceita essa proposta. Abrão fica com uma cara de indignado, mas ele vai ser titubeado pela esposa, que vai falar para ele pensar bem e pensar no futuro dessa caravana. Abrão, então, pensando na conversa que ele teve com Deus e que o assunto principal foi herdeiros, ele acaba pensando bem. Quando Abrão ia dizer a sua decisão, Agar acaba entrando na tenda e interrompendo a resposta de Abrão. Ela já logo percebe que está atrapalhando uma conversa muito importante. Mas antes que ela saia da tenda, Abrão acaba dizendo que ele vai aceitar a proposta de Sarai. Tanto Sarai como Agar ficam chocadas com a atitude que ele teve, mas elas acabam ficando muito felizes com isso. Já a partir da Bíblia, sabemos que a velhice de Abrão e de Sarai não impediu que o filho Isaque viesse ao mundo. Mas tempos depois desse nascimento milagroso, Sara, no caso Sarai, pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael de seus domínios, para que Ismael não fosse herdeiro juntamente com Isaque. Abrão ficou muito aborrecido com a separação, mas ele recebeu outro recado de Deus, que embora as promessas, todas reservadas para Isaque, fossem de fato acontecer com Isaque,
seu primogênito Ismael também seria abençoado. Dessa forma, Agar e Ismael não precisariam ser expulsos. Segundo o Antigo Testamento, Javé leva ainda Abraão a uma grande prova. Ele manda que leva o seu filho Isaque a uma montanha na terra de Moriá e o ofereça em sacrifício em demonstração de sua fidelidade. Quando Abraão estava prestes a tirar a vida de seu filho, o anjo Javé disse: "Não estenda a mão contra o seu menino. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus." Abrão pegou um cordeiro e ofereceu em forma de uma oferenda para Deus. Mas a perda da vida de Abraão é comentada no capítulo 25 de Gênesis, no qual ele teria vivido 175 anos e foi sepultado na cova de Macpela por Isaque e Ismael. Tudo que ele tinha, ele deixou de herança para Isaque, guardando apenas alguns presentes para os filhos de Agar e de Quetura. Os registros bíblicos referem que todas as propriedades de Abrão foram para o seu filho Isaque, o filho de Sara, a qual tinha status de esposa. Agar não foi esposa de Abrão, mas sim uma concubina. Quetura, sim, foi uma esposa de Abrão, mas só após Sara ter perdido a sua vida. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!